Fala aí, Beredins, eu sou o Herman Lima do Show Car Elite e hoje a gente vai falar do Voyage CL 1991 e como a gente vai tratar de um dos modelos do Gol quadrado da família. Sair com esse visual que é popularmente conhecido como chinesinho. Por que chinesinho? Porque a linha de farol com grade dele ficou mais fininha por causa do crescimento do capô, combinado com o cinza urano dos para-choques e o encaixe perfeito dos faróis de neblina. O carro ficou uma unidade maravilhosa. Na década de 90, a alteração que os carros faziam de um modelo para o outro em relação ao ano, as quatro maiores montadoras que disponibilizavam, forneciam carro para o Brasil, que eram, digamos assim, as bambambãs, elas ofereciam pequenas modificações como sendo coisas absurdas, como no caso do Voyage 1991, ele troca o friso grosso pelo friso pequeno, dando um design mais clean na lateral do carro. E isso era curiosamente citado numa lista de acessórios. Da evolução do modelo 90 para o modelo 91, na parte traseira do carro, o que a gente podia perceber de mais significativo era as lanternas traseiras, que além de mais lisas, elas passaram a ficar maior, a adição do contorno da placa escuro e a tipologia do nome Voyage e do 1.8, que passaram a vir para a época um visual bem mais moderno. Esse exemplar está dotado com um painel já satélite, né, com o velocímetro que marca 220 km por hora, apesar de que eu acreditar que essa caixa de marcha não deixa ele chegar nessa velocidade, e também com o conta-giro, com o painel conta-giro, que é bastante interessante na questão da utilização do carro, tanto para economia quanto para quando você quer dar aquela sabugada. Também a vantagem desse exemplar, que é, digamos, espetacular, é a presença do ar-condicionado, que também ele é original do Santana e foi adaptado aqui nesse modelo para que dê uma convivência melhor no cockpit do Voyageão CL 1991. No console central do cockpit aqui do Voyageão, a gente destaca a alavanca de câmbio, que já tinha os engates de marcha bem mais precisos, ela é bem mais justa do que no caso da linha do Gol quadrado, em comparação ao Gol quadrado. E próximo do câmbio de marcha, além do posicionamento dos comandos de vidro elétrico, que no caso não tem, que só vem do GL, ele tinha o cinzeiro e o acendedor de cigarro, caso você quisesse dirigir e fumar um cigarrinho Voyage ao mesmo tempo. E atrás também ele é dotado de cinzeiro, e eu fico pensando como que ficaria legal um carro de duas portas com esse cockpit pequeno desse jeito, com várias pessoas fumando ao mesmo tempo. Ele é dotado do famigerado motor 1.8 AP a gasolina, e na época ele tinha o opcional, ele tinha as duas opções de você ter o AP a gasolina com 93 cavalos de potência, ou então o AP
1.8 a álcool com mentirosos 99 cavalos de potência, que eu acho muito difícil essa cavalaria ser correta, é o que a fábrica informava. Mas para quem já conseguiu, já teve o prazer de dirigir um carro com 1.8 a álcool, AP 1.8 a álcool, percebe que não é só 99 não. E o Voyage, ele tinha fama na época, em meados dos anos 90, de ser um carro de dirigibilidade mais interessante do que o Gol quadrado, por exemplo, por ele ter uma distribuição de peso entre eixos, por causa da questão de ser um carro sedã, ele ser digamos, ter mais estabilidade, mais conforto do que o próprio Gol quadrado, já que faltava um pouquinho lá de peso na parte traseira. E com esse motor 1.8 ele era adotado também em outras linhas da Volkswagen, como no caso o Santana. E o Voyage, digamos assim, em relação à potência e desempenho, deixava o Santana, que era, digamos assim, seu irmão mais velho, no chinelo, por causa da relação peso-potência. Quando se fala a palavra Voyage, automaticamente na cabeça dos conservadores e dos puristas e de quem nasceu na década de 80 e 70, vem a imagem do Voyage quadrado. Tem um dizer no meio dos carros aí que a partir do bola, no caso da versão referente ao Gol, que a partir do bola, Gol bola nem Gol é, como diz nosso amigo Márcio aí do Ferrugem nas Veias. E no caso do Voyage, na minha opinião, a partir de 2008, que foi quando eles resgataram o nome do Voyage, e resgataram o Voyage, passaram a usar a nomenclatura igual, pra mim aquilo nem é Voyage. Voyage é isso aqui. Polêmica gera likes. Essa unidade possui a suspensão rebaixada. Inclusive já foi um carro, digamos assim, um dos carros mais rápidos da nossa cidade. E fez história aí no meio, digamos, mais ousado, mais veloz dos quadrados aqui. E hoje ela mantém a suspensão levemente rebaixada. Então o carro por si só, os carros da pegada lá de 90, 80, 90, eles têm, digamos, o centro mais baixo. A gente já sente o carro bastante baixo originalmente, e esse aqui com a suspensão rebaixada ele fica ainda mais próximo do chão. É um carro bastante compacto, de carroceria compacta, digamos assim, visualmente falando. E a carroceria de duas portas, ela traz uma esportividade muito bacana, e também por ser um carro, digamos, relativamente pequeno, ele tem a condução muito interessante, muito gostosa de fazer. Um ponto importante a se observar é que, apesar de ele já ter sido um carro, digamos, mexido, ele se encontra absurdamente íntegro em relação à estrutura e dirigibilidade e andada. E hoje eu chego a considerar um modelo raríssimo de um Voyage duas portas 1.8, que é motor AP 1.8 completamente original. Então isso aqui é uma raridade. Diferente do Santana, o Voyage é um carro com relação de marchas bem mais curtos, digamos assim. Então ele entrega com bem mais rapidez e violência a aceleração. Quando a gente chama ele no pé, ele não demora tanto a encher as marchas como no caso do Santana, que tem um câmbio bem mais longo. E apesar da gente estar em 3 aqui dentro do carro, não tem como a gente pegar um AP 1.8 e não dar uma chamadinha nele, né?